Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, eu sou Bruno Moraes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão Patriota. Esse podcast, que é um podcast conservador, de direita, genuinamente pernambucano. Aqui nós temos, os nossos 3 pernambucanos e hoje o 4º pernambucano aqui que veio dar uma entrevista pra gente. Mas antes, veja bem, esse projeto é um projeto independente, a gente não recebe dinheiro público de ninguém. Tudo que você está vendo, toda a infraestrutura, inclusive a gente pode colocar agora o making off, do que está acontecendo aqui, as fotos, toda essa estrutura que você está vendo, nós agradecemos primeiramente a Deus. Nós também temos hoje o patrocínio aqui do Delta Café Expresso, aqui na Ribeiro de Brito, em frente ao canal, próximo do Shopping Recife, boa viagem. Você que quer fechar um negócio, quer conversar, quer trazer um cliente aqui, vem aqui. Vem no Delta Café Expresso, agenda um momento aqui, conversa com o teu cliente, você vai ser muito bem recepcionado e também vai tomar um excelente café, inclusive eu estou tomando aqui o meu cappuccino. Muito bom. Então, se você quer nos ajudar, pega esse Pix aí, manda um valor para a gente, qualquer valor será muito bem-vindo para que nós possamos dar continuidade a esse projeto aqui. Lembrando, Pernambuco, pessoal, é a meca da esquerda, infelizmente. Mas nós vamos mudar esse título. Nós vamos ser a capital do patriotismo. Por isso, bem-vindo a mais um episódio do Visão Patriota. Bom, eu estou aqui sempre ladeado por 2 grandes conservadores pernambucanos. Pastor Wellington Carneiro, representando aqui o agreste pernambucano, e o nosso querido Nelson Monteiro, representando a capital do estado de Pernambuco, Recife. Nelson, e aí, tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer agora estar com o nosso amigo da Ecoprime aí, nosso amigo Gabriel, está participando deste Visão Patriota, para esclarecer a todos os pernambucanos sobre a liberdade de crença. É verdade, a gente está sofrendo vários ataques, então é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque quem é conservador precisa defender os ideais conservadores. Verdade. Pastor Wellington Carneiro, como é que o senhor está? Olá, Bruno, Nelson, Gabriel. Pegando aqui o gancho de Nelson, é estranho para a gente, cristão, conservador, essa coisa de imaginar uma minoria dominando sobre a maioria. Essa coisa hoje está muito vivo no nosso meio. E, para mim, essa questão aí, você pensar nisso e associar isso a uma democracia, não tem como. Então, essa coisa mexe com a gente. Eu penso que o respeito ele cabe em todas as áreas, em todo e qualquer setor, enfim. O respeito é uma coisa. Mas você pegar a vontade, entre aspas, suprema da minoria e querer impor goela abaixo na maioria, muito estranho. E a gente não pode aceitar isso de goela abaixo. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente não poderia deixar de trazer hoje uma das pessoas do Nordeste e também do Brasil que se posicionou enquanto entidade, enquanto organização também. Porque uma coisa é o camarada ir lá para o Instagram dele e falar por ele só. Outra coisa é quando você tem uma instituição forte, de nome no seu estado, e você põe a cara para bater. Infelizmente, vou dar um alerta aqui antes da gente apresentar, se bem que os nossos mesários aqui fixos, os nossos chefes de bancada os nossos comentaristas já o apresentaram, mas veja bem, uma coisa é você colocar a sua carinha lá, Bruno Moraes, não sei o que, fez um vídeo sobre isso aí tudo bem, o cara nem liga às vezes, mas quando é uma instituição, milhares de seguidores, que começou a crescer também, porque o Brasil todo começou a ver que tinha uma escola cristã conservadora, e quem sabe fez história, porque agora já tem outra escola lá em Belo Horizonte que fez isso. Nós trouxemos aqui o diretor Gabriel CBO, da Ecoprime, Escola Cristã Internacional Bilíngue de Aldeia. Eu não sei se é todo esse nome, mas eu sei que é International Christian School. É isso aí, é International, International, que eu falo em inglês de verdade, ok? Então, Gabriel, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Para mim é um prazer, pastor Bruno, pastor Wellington, Nelsinho também. Que bom estar aqui, né, e poder debater esse assunto tão oportuno e urgente que é a ideologia de gênero nas escolas, falar um pouco sobre esse posto do Burger King, a própria escola EcoPrime, né, que se posicionou, defendendo os interesses da família cristã, de fato. Né, e poder falar sobre esse assunto com vocês vai ser um prazer e poder levar essa informação para esse pessoal de casa, poder também ter mais e mais argumentos, não para discutir, não para brigar, mas para se posicionar, para se manter firme nos ideais cristãos, né, para aquilo que a palavra de Deus diz. Gabriel, fala, antes que a gente entre aqui na parte do Burger King e tal, fala um pouco sobre o trabalho da escola hoje. Como funciona a EcoPrime, que é o pessoal que está assistindo aí no Brasil todo. A EcoPrime, né, International, o meu inglês é da Arábia National Saudita. Christian School, de aldeia, hein, gente? School. Entra aí no É uma escola bilíngue, é uma escola cristã, né, reconhecidamente confessional, que tem feito trabalho há 11 anos ali em Aldeia. Né? Aldeia é um bairro conhecido da região metropolitana aqui do Recife, um bairro de condomínios, de casas, e a gente tem feito esse trabalho relevante desde a educação infantil, do berçário, a gente vai criança a partir de 5 meses, né? Que é depois ali da licença maternidade, até o ensino fundamental e a partir do ano que vem, se Deus permitir, o ensino médio também. Então a gente tem feito esse trabalho muito sério de levar conhecimento, né? Ajudar os pais também na missão de criar os seus filhos para a glória de Deus e trazer uma formação acadêmica que seja de fato relevante. Nossa missão é formar cidadãos críticos do reino dos céus, né? Ou seja, tementes a Deus, mas ao mesmo tempo líderes na sociedade, sendo sal e sendo luz aqui nesse mundo. Então nós temos lá, né, um projeto há 11 anos, com mais de 2,5 hectares de mata atlântica preservada. Estive lá. Esteve lá, né? Então, assim, negócio assim. A escola foi construída para educar. Não foi uma adaptação, não foi um prédio que foi adaptado, uma casa, então, que a gente comprou. Não, a gente construiu isso para educar, de fato. Então, tem toda a estrutura, né, educação integral, para que a criança possa se desenvolver e possa também trabalhar não apenas faculdades mentais, né, e desenvolver o seu intelecto, mas também a sua espiritualidade com Cristo, a partir da palavra de Deus. A cosmovisão da EcoPrime é uma escola cristã, como eu disse, né, uma cosmovisão voltada para Deus. Então, uma escola cristã não é uma escola que simplesmente faz culto todos os dias, não é uma escola que simplesmente coloca um versículo no material, é uma escola que realmente respira a adoração e a glorificação de Cristo. É uma escola que aponta em todas as matérias para Deus. Nós entendemos que a história é a história de Deus. Nós entendemos que a biologia e as ciências é uma ciência de Deus, revela Deus. Então, nós apontamos para isso. Nós trazemos toda a perspectiva, né, que os nossos alunos precisam ter para fazer concursos em vestibulares, fazer provas de aprovação, no caso, em universidades, inclusive estrangeiras, mas nós focamos, com certeza, naquilo que é o principal. De que vale, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a alma. De que vale você preparar o seu filho para entrar na universidade, talvez, aí, até pública, sem que você tenha resguardado ele em relação à fé. E talvez ele tenha até uma perspectiva de se distanciar. Sabemos que tem um dado norte-americano que fala que 7 em cada 10 jovens se desviam dos caminhos do Senhor até o 2º ano de faculdade. Então, isso é muito alarmante. Com certeza, o sucesso para o pai não pode estar atrelado a simplesmente o filho fazer uma faculdade que deseja, sendo que ele se distancia dos caminhos de Deus. Então, a EcoPrime vai apoiar essa causa, né, de formar cidadãos do reino. Pastor Wellington, quando eu estive lá, e Nelson, quando eu estive lá, e a gente bateu um papo muito bom, eu e o Gabriel, eu falei para ele uma coisa: cara, eu tô triste. Lembra que eu falei para você? Tô triste. Ele parou, pô, o cara veio aqui me visitar. Cheguei lá, eu cheguei assim feito Nelson, não foi lá? Terninho, não foi uma grana. Mas hoje eu tô mais tranquilo. Aí eu cheguei lá, tal, porque é a primeira impressão que vale, né? Eu cheguei lá, né? Aí eu falei, cara, eu tô triste. Ele, por quê? Tal. Eu disse, porque eu não tenho um filho para estar nessa escola. Aí ele já me deu uma aula sobre adoção. Já me colocou, ele já me quebrou as peças sobre adoção. Mas realmente. Não quer. Mas realmente, assim... Eu posso dar uma segunda aula sobre adoção, porque eu tenho uma. Eu sei disso. Não, ele também. Então, assim, é isso aí. Mas veja, calma, esse não é o assunto. O assunto aqui é ideologia de gênero. Vamos lá, nós vamos chegar lá agora. Fizemos aqui a base, beleza? Veja bem, eu entendo assim. Nós tivemos aqui em Recife o Marista, o Damas, né? O Imaculada, o Agnes, o Salesiano, o 15... lá na sua terra, o Adventista, o Americano Batista, a que eu minha filha conheço. estuda no Adventista. Isso, olha aí, certo? Então, veja,
A legislação brasileira já permite, não é isso, meus queridos? Eu vou primeiro aqui no Pastor Hélio, depois eu passo para Nelson. Já permite que uma instituição tenha claramente a sua confissão de fé, não é isso? Sim. Então, quando o Burger King se posicionou em relação e fez aquela propaganda, ao invés de vender hambúrguer, porque eles não sabem que estômago não tem gênero e não tem sexo, estômago é estômago. Se o cara quer vender hambúrguer, o cara quer vender hambúrguer. Mas ali eles estavam querendo lacrar, estavam querendo trazer uma agenda, nada a ver, ok? Quando eles fazem aquilo dali, e a Ecoprime se manifestou, o que aconteceu? A questão é que... Legalmente, assim. O que foi que houve? Vocês sofreram algum tipo de... A questão é que quando você se posiciona diante da fé cristã, né, quando você busca resguardar o direito de expressão e você fala que uma coisa é errada diante da palavra de Deus, que é aquilo que você professa como fé, certamente as hostes, né, do maligno, que nós conhecemos biblicamente como Satanás, se levantam. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, algumas pessoas querem direitos de expressarem suas opiniões. Foi isso que os ativistas do movimento LGBTQIA+, fizeram quando se sentiram representados pela propaganda do Burger King. Mas elas esquecem de conferir direitos à maioria cristã no país que quer se posicionar contra essa ideologia, né? Nós entendemos que o adulto ele pode assumir, né, a preferência sexual que ele deseja. E ele vai arcar com as consequências disso. Nós, cristãos, entendemos que ele vai arcar com consequências diante até do próprio Deus, no juízo final. Se ele não crer assim, ele vai seguir a jornada dele. A questão é que, quando você envolve crianças, segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, está ainda em formação de suas faculdades, você, inclusive, você está entrando numa área que nós consideramos um atentado contra essa inocência infantil. Então, nós entendemos que a propaganda do Burger King foi temerária em não considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente e em expressar uma opinião, né, envolvendo crianças, visto que as crianças não podem, né, fazer até mesmo propagandas de brinquedos. Você sabe que hoje em dia, né, existe um estatuto para isso. Você não pode ter propagandas. Na minha época tinha propaganda do Max Steel, tinha propaganda da Estrela. Hoje em dia você não pode ter revólver de plástico, arminha do Rambo. Você não pode ter mais faca do Rambo. Você não pode ter mais esse tipo de propaganda na TV a cabo, na TV aberta. Você não pode, porque está dirigindo uma comunicação para a criança, que é um ser influenciável. Então, acho que corretamente nosso corpo jurídico nacional, né, decidiu que esse tipo de propaganda não poderia haver mais. E aí a Burger King pega, uma hamburgueria, né, famosa rede de fast food, envolve crianças numa outra abordagem, muito mais, como é que eu posso dizer, não unânime, e trazendo uma polêmica desnecessária, na minha visão. Eu creio que eles não foram acionados pelo Ministério Público. Eu creio que eles não tiveram denúncias. Provavelmente, mas, senão a gente saberia, né? Quando a gente se posicionou enquanto instituição, Escola Ecoprime, dizendo assim, olha, não deixe a Burger King ensinar o seu filho, porque foi esse o teor da postagem, né? Ensine você, o seu filho, o que a palavra de Deus diz. Ore com o seu filho, leia a Bíblia com o seu filho, mostre para ele o que é, de fato, que Deus criou, né? Homem, homem, mulher, mulher. E ele projetou isso como ideal, e você tem um padrão. E nós estimulamos os pais a ensinar esse padrão para os filhos, né? Porque uma coisa é você reconhecer que existe um desvio do padrão. Ou seja, existem pessoas que não seguem o padrão daquilo que foi criado por Deus, na sua biologia, enfim, na sua identidade. Mas outra coisa é você estimular que esse desvio padrão precisa ser comum ou aceitável. E no dia que um cristão, né, considerar aceitável o ser homossexual, ele não entendeu o que a palavra de Deus diz. No dia que um cristão considerar aceitável o ser adúltero, ele não entendeu o que a palavra de Deus diz. No dia que o cristão considerar aceitável o ser corrupto, ele não entendeu o que a palavra de Deus diz, ou avarento, ou idólatra. Então, não é que o cristão deve se apegar apenas ao pecado da homossexualidade, né? Existem muitos outros pecados. A questão é que nós não nos conformamos com esse século, como diz a palavra de Deus em Romanos 12. Nós precisamos nos transformar. E não é que nós somos isentos do pecado. Nós condenamos toda a prática pecaminosa. E precisamos, em nós, nos arrepender desse pecado. Porque o convite do Evangelho é esse, o arrependimento. Quando Deus me chama ao arrependimento, Ele está me dando o privilégio de desfrutar da sua graça. Exatamente. Então, quando as pessoas tentam trazer aqui uma abordagem que você não deve se arrepender porque isso é quem você é, o ser homossexual ou a prática homossexual é quem você foi criado para ser... Torna o pecado um estilo de vida perigoso. Tornando o pecado um estilo de vida, o aceitável. Então a escola se posicionou, né? E aí o posto da escola foi o seguinte: não deixe a Burger King ensinar seu filho. Ensine você o seu filho. E ele está utilizando de crianças, uma coisa que é prejudicial, certamente. Né? Crianças para ensinar crianças de que a homossexualidade é aceitável.
constrangendo outras crianças. Então, nós entendemos que não é que a propaganda foi sexual, exatamente, mas foi, ou sensual em sua moralidade, mas foi, com certeza, na minha perspectiva, né, desrespeitosa para com os padrões cristãos. Como foi desrespeitosa, nós nos posicionamos. E o que aconteceu? Vários movimentos LGBTQIA+, né, se levantaram. Brasil ou só? Brasil, Mídia Ninja, Instagrams como, enfim, Quebrando Tabu, talvez aí Folha de São Paulo e algumas outras instituições, principalmente da mídia. Pegaram o post de vocês. Pegaram o post e disseram assim, escola em Recife se posiciona de forma homofóbica. E o nosso questionamento foi esse. Onde é que nós fomos homofóbicos? Quando nós dissemos assim, você precisa ensinar o seu filho, não deixar a Burger King ensinar. Onde está a homofobia? Onde é que está o discurso de ódio? Então, acho que as pessoas, inclusive, de tanto repetirem, você é homofóbico, parece que você está tornando a discordância do seu ponto de vista algo que agride a sua Repetiram existência. Tanto que passaram a acreditar como que aquilo como verdade absoluta. E é uma coisa que a gente falou. verdade, Nossa nota de posicionamento, Nelson, foi assim. Na verdade, discordar, criminalizando a opinião. Isso. Não existe crime de opinião. Vamos chegar na parte legal agora. Discordar de você não significa deixar de te amar, porque foi um dos alertas. Não, vocês são cristãos e vocês não estão seguindo aquilo que a palavra de Deus diz, que é amar o próximo. Não, entenda. Discordar de uma prática não significa não amar você. Isso é verdade. Não significa deixar de acolher você. O próprio Jesus, quando se referiu à mulher que ia ser apedrejada, ele disse, vá e não peque mais. Então, não quer dizer que ele aceitou a prática Ele não estava dela. concordando com a prática do adultério. Aquela mulher era... o próprio Jesus sabia que ela tinha... seria homofóbico hoje, né? Exatamente. Ou ele seria... De acordo com essa perspectiva ativista LGBT. Ou ele seria adulterofóbico, né? Adulterofóbico. Porque é uma pessoa que... Mas já pode até ser, Pastor Wellington, legalmente, a Ecoprime foi então acionada no Ministério Público para prestar esclarecimento sobre essa questão. Vários movimentos se levantaram. E aí, como é que é? Se uma escola tem o direito de seguir a Bíblia é um livro legal no Brasil. O Brasil é um país que, na própria Constituição, no seu primeiro artigo, fala sobre Deus e tudo mais. Na verdade, o preâmbulo da Constituição. Sim. Né? Então, como é que a gente entende isso então, legalmente? O que aconteceu aqui legalmente? Para já a gente volta a bola para ele aqui, depois eu quero ouvir Nelson politicamente. Bruno, eu percebo o seguinte, que na prática, as pessoas às vezes acham, não, você está exagerando, mas não é. Na prática, nós temos vivido no Brasil um estado de exceção, onde a forma da minoria tem insistido para se sobrepor sobre todos. É muito complicado a gente lidar com isso, não é? Porque se você for pegar os textos da Constituição que trata sobre as garantias da liberdade religiosa, as garantias da liberdade de expressão em si, do livre pensamento, você vai ver que elas estão hoje totalmente mitigadas em detrimento à defesa de uma minoria. De uma minoria que se coloca acima de todos. Eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes, Gabriel, e eu já entrei em muitos embates com essa turma toda. Desde 2018, quando houve em Garanhuns, o governo do Estado tentou colocar aquela peça que mostrava Jesus na figura de um transexual, né? Nós entramos com mandado de segurança, conseguimos tirar a exibição daquela peça, e a partir daquele momento ali eu comecei a ser muito alvo dessa coisa toda. E olhando para isso, eu vejo que o pessoal, os ativistas desse movimento todo, eles se vitimizam demais. Recentemente eu tive um embate com um bacharel em Direito, que faz parte de uma das comissões que eu faço da OAB, e a gente debatendo sobre isso. E ele veio de forma muito agressiva para mim, se dirigir e dizer o seguinte, você não sabe o trabalho que deu para a gente chegar onde chegou. O trabalho que deu para a gente conquistar o que a gente conquistou. Você não sabe o que é ser minoria. Eu disse, peraí, eu não sei o que é ser minoria? Eu disse, quantos milhões de homossexuais não tem no Brasil, existe no Brasil? Eu digo, eu melhor do que qualquer um de vocês sabe bem o que é ser minoria. E aí eu já trouxe até esse assunto aqui. Eu disse, veja, eu sou pastor, eu sou advogado. Quantos pastores você conhece que é albino? Quantos advogados você conhece que é albino? Eu digo, eu sei o que é ser minoria.
Porque em todo o Brasil se estima ter algo em torno de 20 mil albinos. Enquanto homossexuais você tem alguns milhões. Então você quer falar de minoria para mim? Então, a coisa do discurso pronto, sabe, e reproduzido boca a boca, começa a tomar um espaço de uma verdade que não tem nada de verdade. E eu penso que você colocou aqui uma palavra muito interessante, eu acho que talvez seja a premissa de tudo aqui, a base que a gente tem que entender, essa coisa de tem que haver o respeito? Tem, mas a gente não pode se deixar um pensamento ou a forma de agir de uma minoria dominar sobre tudo e sobre todos. O respeito é importante, mas a gente precisa colocar limites nisso. Então, legalmente, a Ecoprime está respaldada, ao seu ver, como... Totalmente, é uma escola confessional. Liberdade de expressão, é uma escola confessional, é claramente uma escola que aceita a Bíblia como a sua regra de fé. Pronto, veja, como qualquer outra escola. Como qualquer outra escola. Gabriel trouxe a informação que é importante, que demonstra isso de forma muito clara. Todo pai de aluno, para matricular o filho dele lá na Ecoprime, ele obrigatoriamente ele assina, como é que chama? Um termo, uma confissão, um termo de confissão. Isso. Certo? Confissão da nossa fé, né? Ou seja, ele sabe que está entrando numa escola cristã. Inclusive, nós fazemos questão, pastor, de dizer isso, né? Os pais que não são cristãos, e nós temos pais budistas e várias outras religiões, eles sabem que estão colocando os filhos para aprender uma perspectiva cristã. O cara já põe o filho lá sabendo. O filho já vai estar exposto a receber aquela orientação. Eu quero aqui, antes de mais nada, eu encerro aqui, mas eu quero, assim, publicamente parabenizar a postura da Ecoprime, a postura de vocês, porque eu vejo o seguinte, eu tenho me preocupado muito na questão da educação no Brasil, porque, infelizmente, nós temos reproduzido hoje muitos papagaios. Pessoas que pegam discursos prontos e começam a reproduzir. E quando eu vejo a linha de pensamento e eu vejo a forma com que a Ecoprime está fazendo na educação dos seus alunos, vocês têm se preocupado em dar uma base, mas em produzir pessoas que pensam de maneira livre e que possam produzir conteúdos que possam influenciar numa posteridade. Porque hoje as instituições de ensino, boa parte delas, talvez a maioria, está fazendo exatamente o papel inverso. Né? Produz gente, pessoas alienadas, que seguem uma linha que simplesmente reproduz o que o professor quer que ela reproduza. Isso é um perigo. Parece até que a gente está fazendo uma sequência, parece até que aquela sequência de robôs. É um sequestro da capacidade de pensar. Sim. É um sequestro da capacidade de pensar. Ô Nelson, e politicamente, como é que está a questão política nessa área? Porque essa questão de pandemia e tal, isso aí está meio... Tudo que foi falado aqui é política. Eu sei, mas quando passar essa coisa do coronavírus, você acha que essa vai ser a pauta que vai engatar? Porque já está engatada. A gente acabou de ter uma... Eu acho que é uma pauta que não tem a ver com o coronavírus, Bruno. Não, eu sei que não tem a ver com o coronavírus. Tem a ver com o coronavírus. Calma aí. Mas essa é uma pauta que ninguém estava falando, meu amigo. Essa pauta só começou a ser falada agora. Por quê? Porque parece que o corona está acabando e agora a turma precisa, essa mídia aí precisa de uma outra pauta. É a questão da atenção, né? Veja, eu estou falando isso porque eu estou ligado com as igrejas americanas e com as escolas americanas e essa é a pauta lá já. Desde antes do Burger King. Eu acho que você tem que pensar da seguinte forma, como todo mundo aqui, quem está nos vendo, que essa pauta, ela já é constante. Sim. Então, vira e mexe ali, eles sempre, inclusive a Burger King já grava vídeos nesse sentido de gênero há muito tempo. Né? Recentemente, até a McDonald's gravou um vídeo desse. Parece que não querem que a gente compre hambúrguer, mas tudo bem. Não, isso é até bom, né? Mas por mim, bem, todas as empresas de hambúrguer fizessem isso, eu perdia muito, olha, tudo muito é peso. pela política. Podem fazer isso. É importante lembrar Eu preciso de um estímulo para parar de comer gordura. É importante lembrar que tudo é regido pela política, certo? As políticas públicas, elas estão excluindo as visões conservadoras, estão criminalizando opiniões. Então, as pessoas de bem precisam sair da sua linha de conforto, como a Ecoprime. Queria dar os parabéns, Gabriel, pelo posicionamento aí da instituição e falar. Vale lembrar que, pelo direito, pela nossa Carta Magna, no artigo 5º, inciso 6º, vai dizer que a liberdade de crença ela é inviolável.
Então, tanto a instituição, que é baseada numa fé confessionária, né, pode expressar como qualquer indivíduo. Vocês falaram de minoria, me desculpe, pastor, mas não existe menor minoria do que um indivíduo. Se tem que estar bom para um, tem que estar bom para todo mundo. Então, essa história de minoria, ela é baseada no marxismo, de fato, que se ampliou nesses tempos modernos o seu conceito para dividir a sociedade e aparecer um bonitinho ou uma bonitinha, ou como queiram se definir, né, a representar um determinado grupo de pessoas. A boa política, Bruno, ela tem que ser feita para todos, para um indivíduo. Não existe, eu costumo dizer que não existe menor minoria do que uma pessoa. Então, quando você divide para um determinado grupo, políticas específicas como LGBT... Esse, inclusive, é um princípio políticas liberal conservador, né? O que é que existe? O indivíduo é... Quando você divide essas políticas específicas, vai aparecer um representantezinho para defender esses ideais. Como são direitos específicos, que vai prejudicar outro grupo antagonista, aí o que é que acontece? Não vai passar, vai criar o conflito, cria-se o fato político, certo? Para que eles se mantenham no poder. É aquela história de Maquiavel, dividir ou separar para conquistar. É isso que eu vejo. Então, não ficou diferente. A liberdade de crença, ela existe, também como existe a liberdade de expressão, e a pessoa pode ser o que quiser. O que tem que ser discutido em questão é o fim a que se destina a coisa. Aí a gente vai falar do Burger King. Por exemplo, o Burger King, ele se destina a fazer comida, a vender, a ser uma empresa, aí versa de temas controversos, morais, de cunho moral. Fruto de uma intervenção ativista LGBT. Aí você pega um grupo LGBT que está infiltrado em tudo, em todo e qualquer canto, de uma sociedade dividida política baseada no marxismo. Com qual interesse isso aí? Isso, veja. A propaganda do Burger King é muito interessante, né? Porque ela diz assim, homem pode casar com homem, mulher com mulher. Não tem nada demais. Não tem nada demais. Veja, é uma criança expressando que não tem nada demais. Entenda. É muito interessante a gente pensar assim. Um homem, ele tem a possibilidade de estar com outro homem, por preferência sexual. Mas a criança disse bem, né, na propaganda. É um homem, é um adulto. É uma mulher, é uma adulta. Mas dizer que não tem nada demais e passar isso na propaganda, ou seja, o meu filho ele vai ser exposto àquele tipo de ideologia, o que nós da Ecoprime entendemos, né? E nós, pais cristãos, precisamos entender, não está tudo bem. Claro que não. Não está tudo bem. Não é esse o padrão que Deus estabeleceu. Você quer ver uma coisa bem simples? Não está tudo bem se não foi isso que Deus estabeleceu. Agora, claro, existe a possibilidade de um homem se relacionar com outro homem? Claro que existe a possibilidade. E ele tem essa liberdade dentro do nosso país e vai continuar tendo. As crianças não devem ser despertadas para a sexualidade, seja homo, seja hétero, não importa. Criança brinca, criança estuda, criança não tem que ficar pensando nisso. Eu vejo que você colocou aqui um ponto bem interessante. Qual é a finalidade da instituição? Qual é a finalidade do Burger King? É vender hambúrgueres? Então eles não têm que entrar nisso daí. Eu acho que isso é importante colocar. Era a mesma coisa, assim, daí ele vai assim, mas não tem problema isso ou aquilo. Não tem problema o homem com homem, a mulher com mulher. Tá, a gente não vai tratar disso aqui. Mas eu lhe pergunto, quem é a Burger King para tratar disso? Porque é a mesma coisa eu chegar aqui e dizer, eu vou fazer uma comparação tanto quanto chula, mas era a mesma coisa eu chegar aqui e dizer assim, não tem problema de a farmácia vender hambúrguer. Como é que vai ser a visão deles quanto a isso? Certamente eles vão se manifestar. Epa, peraí, farmácia vende remédio, não vende hambúrguer. E por que a Burger King vende pensamento? E por que a Burger King tenta orientar as crianças? Vende ideologia. Vende ideologia. É ela? O papel dela é esse? Então, você tocou num ponto que eu penso ser crucial. O ativismo está dentro de tudo. Então. LGBT. E detalhe, não é só... É isso que eu queria puxar aqui. Bruno, me desculpe, mas o objetivo dessas pessoas é destruir o projeto de Deus, que é a família. É verdade. Essa é a verdade. E o marxismo... Inclusive, já estão confessando isso. Nós temos vídeos hoje, e são públicos. Inclusive, eu até coloquei nesses dias no meu perfil do Instagram um vídeo desse, onde um ativista do movimento LGBTI, ele expressa dessa maneira, ele vai assim, olha, a gente tem que acabar com essa coisinha, né? A gente pode, inclusive, expor esse vídeo aqui, porque está lá, é público, está lá no YouTube. A gente tem que acabar com essa coisinha de dizer que não é isso.
O projeto da gente, de fato, é destruir as famílias. O cara diz isso. Então, veja o ponto que chegou. Detalhe, não é só... Gente, aqui não é... O problema não é só Burger King, realmente. Sim. Olha, tem aqui, ó, Netflix, desenhos Ideologia para de crianças. gênero. Ideologia de gênero está dentro de tudo. Onde você entra, está dentro de tudo. McDonald's fez agora, logo depois do... Eu quero que todas as empresas que vendem comida, que mata e que dá problema de coração, faça isso. Porque eu preciso de um incentivo moral para poder baixar dos 3 dígitos Olha, na balança. Eu quero dizer Agora, publicamente aqui, antes que perca o raciocínio, de que quem me segue, quem gosta do meu trabalho, nunca mais compre nessa Burger King. Eu, Nelson Monteiro, e minha família não compramos mais nessa Burger também King. não. Eu também vou... De maneira Comungo nenhuma. dessa mesma linha de pensamento. É um direito meu me expressar assim. Eu não sou obrigado a comprar nesses Claro. lugares e defendo a minha fé, meu ponto de vista e a minha liberdade de expressão. Sim. Rapidinho, o que é a ADO 26 do STF? A DO 26 foi a lei, né, de ideologia de gênero, não é de ideologia de gênero, mas que protegia essa questão da homofobia. A DO 26 foi a instituição do crime de homofobia, basicamente criado ou feito pelo STF. Interessante que foi bem questionado esse aspecto. Criado ou feito pelo STF? Porque é o legislativo que deve redigir as leis. Né? Na E verdade, aí a o decisão STF, deles, né? Termina na mão deles a coisa. Isso. Quando não tem matéria, quando não tem lei, né, específica para uma matéria, então eles decidem, O STF isso precisou redigir formam a esse jurisprudência ali a partir daquele Se momento. eu não me engano, é mandado de injunção, né? São É isso aí? Não. Como é o nome do negócio? Não, veja bem. Quem tem efeito Não, legal, não, se criar uma não. jurisprudência. Entendo o seguinte, veja bem. Qualquer decisão de corte superior pode se tornar jurisprudência. Uma vez que começa a haver decisões Reiterada, né? Vai se transformar em súmula. ou que se chega ao ponto de uma corte superior e que define o assunto, nesse caso, por não haver lei que trate sobre a matéria, enquanto o legislativo não se pronunciar, ok, no sentido de aprovar a lei da matéria, o que vale é a decisão dele, acabou. Tem um texto aí dessa ADO 26? Agora, Bruno, uma coisa que é importante colocar aqui, veja o que é. E, às vezes, a questão do ativismo, dessa coisa toda, no final das contas, termina sendo um verdadeiro tiro no pé. Lá atrás foi aprovada uma lei muito conhecida de todos, chamada Maria da Penha. A base da lei era defender a mulher das agressões, sobretudo as agressões domésticas. Hoje, essa lei ela é utilizada também para defender o marido, que é espancado muitas vezes pela mulher e que é agredido pela mulher. Veja, mas vamos lá, o que é que eu quero dizer? A lei, quando foi criada, ela enxergava, só alcançava a mulher. Por analogia, hoje, essa mesma lei já é usada para defender o marido. O que é que eu quero dizer com isso? O STF decide dessa maneira. Nós não vimos ainda o judiciário começar a decidir em situações em que a cristofobia é latente. Porque quando somos nós, cristãos, que somos agredidos por essa turma, o que é que vai se usar? Porque esse assunto também não existe lei específica. Mas eu entendo que, da mesma forma que, por analogia, já se usa a Maria da Penha para alcançar as mulheres que agridem os seus maridos, por analogia também, eu acredito que o judiciário vai começar a decidir nos momentos em que nós somos atacados por sermos cristãos. É semelhante, não tem como correr disso. Então, eu acredito que o que a humanidade está precisando, de fato, porque se fala, no ativismo LGBT, se fala da questão mais amor, mas o amor não nos alcança deles nessa hora. A intolerância, ela é latente. Mas ela é isso visível. fruto de um ativismo, Sim. é na cara de pau. Sim, mas veja bem. Então, Não tem- olha, sim, Nelson, veja mas bem. a tolerância só serve para um lado, para o outro não? Mas isso aqui deveria não existir, mas Pois existe. é. Porque a ideia é quem é que está lá são ativistas. Aquele caso do aborto de uma criança que veio fazer Aqui aqui, de em outro Recife, estado. sim. Né? Eu fiz até uma reportagem sobre isso. Envolve, não especificamente gênero, mas veja, envolve questões de ativismo direto, sobre essa questão de Afeta a nós cristãos, né? No caso, nos afeta, né? Aí é o mesmo ativismo utilizado, de todos os jeitos. Quero- A favor do aborto, a favor da
da ideologia de gênero, a favor da liberação de drogas. Então, um cristão de verdade, genuíno, ou um conservador de fato, né? Todo cristão deveria, pelo menos, ser conservador. Né? A gente Deveria, vê né? os cristãos progressistas aí, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. São os falsos cristãos, a Bíblia relata sobre isso. Mas o ativismo dentro de tudo e de todos, desse pessoal da esquerda, vai afetar diretamente o projeto de Deus, que é a família. A família. E o marxismo, que é contra a família, contra a propriedade privada, ele quer interferir na escola, na tua casa, na minha casa, vai interferir nos nossos valores e destruir o projeto de Deus. Essa é a realidade, destruir a família. O objetivo deles é esse. Tá, vamos para a prática para a coisa não ficar muito solta. Essa ADO veio aí, e aí é o seguinte, vamos dizer que os ministérios públicos e as secretarias estaduais de saúde e os outros órgãos e tal, e outras áreas, ONGs e tudo mais, comecem a usar isso justamente para entrar contra indiciar as escolas, entidades como escolas, igrejas, beleza. Não pode. Beleza, mas o que é então homofobia e não transfobia na prática? Poder pode, não peraí. deve. Não, Peraí. porque Se não pudesse, não estava acontecendo. Sim, mas Dever é uma coisa, poder é uma coisa, dever é outra. Briga. no direito, para Mas- acontecer alguma coisa no direito, pastor Hélio, tem que ser provocado. Confere? Claro. Não é assim? Claro. Então, o direito de ação não é um direito constitucional? Mas o fato jurídico Então, já se o existe, camarada porque a gente está quer- vendo o Ministério Público já agindo. Já está agindo, Nelson. Vimos aqui na Mas Ecoprime, veja, vimos agora, a gente já pode trazer a questão em BH, o pastor Jorge Linhares, a Escola Batista Getsemane. A gente está vendo, isso está sendo reproduzido em todo o Mas país. veja, o Então, direito veja, de ação, que eu estou falando juridicamente que o direito de ação ele é constitucional e garantido a todos. Se o pedido vai proceder, não é outra história. Se o pedido vai proceder ou não, porque é livre a liberdade de crença e protegido o culto e suas liturgias. Nada passa do artigo 5º, não. É a Constituição, nossa Carta Magna. Agora, para fazer ativismo, porque o objetivo muitas vezes não é nem ganhar ação. Veja bem, veja É só bem. ativismo, né? Veja o que eu estou querendo dizer. Então o meu amigo Gabriel Mas- pode ficar tranquilo. Não, mas Que não deve ficar tranquilo com esses ativistas. Veja, o processo de que aquela transexual, né, eles perderam. Mas o fato contado, a mídia exposta, enfim, a exposição do fato, para dizer que aquilo ali é normal, eles utilizam do ativismo. Aí botam na justiça, não necessariamente vão ganhar, como perderam. Olha, eu acho que a nossa discussão precisa caminhar para uma linha ideológica mesmo. Quando a gente fala sobre ideologias, a gente está falando sobre conceitos. E nós, enquanto cristãos, né, nós entendemos que conceitos são importantes. A etimologia da palavra é importante. A raiz da palavra é importante. Então, o que é que está acontecendo? É uma mitigação de conceitos. De tanto se falarem como se fosse verdade, termina se tornando uma Isso. verdade. Então, o ponto é, nem toda discordância, tá, da visão ideológica LGBTQIA+, é desrespeitosa ou é discurso de ódio ou é homofobia. Claro. Existe, claro, esse tipo de crime, existe homofobia, como eu acho que deveria existir Sim. cristofobia. Sim. E aí você entra para uma margem de todo tipo de grupo que está sendo atacado. Acho que o ponto maior é, já era crime anteriormente ofender alguém? Já era crime anteriormente professar um discurso odioso contra a pessoa? Já era crime. Então, termina que o crime de homofobia está classificando um grupo apenas. Claro, esse crime já existia. Sim. Ofender uma pessoa pela preferência sexual dela, ou ofender uma pessoa pela preferência religiosa dela, deveria ser crime no nosso país. Deve ser crime, deve ser punido. Então, a Ecoprime Constituição, nós, enquanto famílias cristãs, precisamos, sim, pregar o respeito e o acolhimento até para essas pessoas. O que não significa dizer que nós pregamos a perspectiva de que elas estão corretas diante de Deus. Eu sempre vou repetir isso. Discordar de você não significa não te amar. No dia que eu concordar com meu filho, quando ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu particularmente parei de amar ele. Exatamente. Quando ele faz alguma coisa errada, mas, Gabriel, errado diante de quê? Porque sempre é relativo. O amor e a disciplina O que da é? Bíblia estão andando Estão sempre andando juntos. Né? Mas o que é errado, Gabriel? Com base em que você está dizendo que o seu filho, que roubou um brigadeiro na padaria, ele cometeu um erro? Com base no... Nós, cristãos, com Nos base nossos no que a Bíblia princípios. diz. Exatamente. Então, A uma Bíblia vida sem da nossa princípio é o quê? Exatamente. C.S. Lewis ele vai dizer, naquele livro Abolição do Homem, que sempre, em todos os aspectos, multiculturalmente falando,
os princípios recaem naquilo que, segundo C.S. Lewis, a tal é o padrão. Tal, para C.S. Lewis, ele está trazendo a perspectiva de a palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão, é o que rege o que é verdade do que é mentira, é o que rege o que é certo e o que é errado. Então, para o cristão que tem liberdade religiosa para professar essa fé, para o cristão, nada vai se sobrepor à palavra de Deus. Sim. Então, se a palavra de Deus diz que cometer, né, um crime de corrupção é um pecado, vai ser sempre pecado. Se a palavra de Deus diz que ser avarento, idólatra do dinheiro é pecado, vai ser sempre pecado. Vamos botar adúltero, fornicador. Se a palavra de Deus diz Também. que fornicar, né, fazer sexo fora do casamento, antes ou durante o casamento, que seria depois do casamento, depois que você se contrai matrimônio, seria adultério, né? Fornicação recai no adultério. Seria um pecado sexual. Um outro tipo de pecado sexual é a homossexualidade. A sodomia. Então, se a homossexualidade é pecado para Deus, vai ser sempre um padrão, na verdade vai ser sempre fora do padrão de Deus. Sendo fora do padrão de Deus, eu, enquanto cristão, que preciso ensinar ao meu filho o padrão de Deus e a buscar essa santificação de se tornar mais parecido com Cristo, E que é garantido pela Constituição. eu preciso ensinar ao meu filho que essa prática homossexual, conquanto deva ser respeitada no sentido de o indivíduo que pratica essa prática, né, que tem essa prática, precisa ser respeitado, eu preciso ensinar meu filho, não é esse caminho que Deus separou para você. Filho, isso não é aceitável diante de Deus. Filho, isso não é normal. Não é normal. Então, eu não posso considerar normal uma coisa que a palavra de Deus diz lá em Romanos 1, a partir do versículo 18, uma coisa que a palavra de Deus diz que não é normal, uma coisa que a palavra de Deus diz que não é natural. Eles querem tornar uma exceção como regra. Eles se baseiam em teorias sociais como se fossem leis científicas. Então a bronca todinha está aí. Uma lei que é provada pela física, que é provada de forma empírica. Pela biologia. Vamos pela ciência. Leis científicas, ciência. Aí você Da reprodução humana, por exemplo. Uma teoria queer, né? Que se baseia aí. Uma teoria social, engenharia fruto de ativismo, como imposição na lei política do nosso ordenamento jurídico, que passa pelo legislativo. Aí fica difícil. E se a gente for contra, é quase que é jogada a fogueira Eu sei que tá na... Vou trazer uma treta agora para Gabriel do Ecoprime, porque esse negócio está muito... Vamos trazer uma treta agora. Gabriel, nós somos amigos, mas Gabriel, você está se sentindo, como instituição, como Ecoprime, escola cristã, uma voz clamando no deserto? Porque é o seguinte, eu não vi outras escolas cristãs católicas, eu não vi nem evangélicas se posicionar não, meu amigo. Olha, infelizmente, o que acontece hoje? Nós estamos como um povo de Israel naquelas fileiras, diante das fileiras do exército filisteu, e está vindo um gigante, e esse gigante está clamando contra o Deus de Israel. E essas fileiras de Israel, elas estão tremendo, infelizmente, estão tremendo. O desafio é, se eu matar um dos seus, né, que vier para o meu desafio, vocês vão nos servir. E ninguém quer ir combater o gigante. E todo mundo está esperando assim, Deus, nosso Deus é poderoso para fulminar esse gigante. E de fato ele é. Como ele era também lá para fulminar. Ele podia ter fulminado o Golias. Mas falou de mim, o que é fulminado? Cai, só o pó, só a roupa. Podia, mas ele não fez isso. O que é que ele fez? Mandou Davi sair de entre as ovelhas e levar pão para os seus irmãos, né, por meio de Jessé, uma ordem do seu pai. Foi levar pão para os seus 3 irmãos mais velhos e ouviu aquele desafio. E a palavra de Deus diz que ele se indignou. Acho que está faltando isso para a gente. Essa indignação santa. Então, assim, quando eu me posiciono enquanto instituição cristã, mas instituição de ensino, eu estou dizendo assim, gente, não está certo ensinar isso para as crianças. Se você não é cristão, se você não é um pai, né, que se preocupa em ensinar o seu filho numa perspectiva bíblica, você não vai concordar comigo e está tudo bem. Só não me tira o direito de expor a minha opinião. Tudo bem você não concordar com essa visão. Talvez você ache certo a prática homossexual. Eu nunca vou botar uma arma na sua cabeça e dizer assim, não, você tem que dizer o contrário. Não, você vai ter sua opinião. Só que eu tenho o direito de dizer, na minha opinião, né, expressar a minha opinião e dizer assim, isso não está certo. Famílias cristãs, por favor, ensinem os seus filhos o padrão de Deus. Não deixem a Burger King ou a Netflix ensinar os seus filhos. Hoje a gente queria entrar nisso, né? Tem tantos desenhos na Netflix, tem um desenho de uma múmiazinha. Isso. A múmiazinha é bem interessante. Recebi ela tem isso dois aqui. pais. 2 pais. E aí é interessante porque ela está com vergonha, e veja como o desenho trata isso de forma tão brilhante, né? Dinâmica, leve. E eles são engenhosos e criativos, né? É um desenho envolvente, é um desenho legal.
é um desenho bem O diabo é composto, criativo, né? Bem O composto. diabo é criativo. E aí vai lá, vem a turminha dessa criança, né? Dessa pequena múmia, cheio de animaizinhos, um diferente do outro, que hoje em dia está muito assim, né? Os desenhos estão aflorando bastante essas diferenças. Eu não acho que seja ruim aflorar as diferenças. Então, cada um de uma espécie diferente compõe ali aquela amizade. E aí a criança fica envergonhada. Chegam os dois pais, super simpáticos. Eu não estou dizendo que um homossexual não possa ser simpático, não pode ser amigável, pode ser, sim, claro, é um ser humano. Claro. E aí chega ali, mas tem toda aquela cena, né? Tem toda aquela criatividade para mostrar que não. Aí tem um uma casal, menininha que fala, casal né? maravilhoso. Então, assim, esse casal, ele acolhe os amiguinhos do seu filho. Vem cá, venham tomar um chá com a gente, venham comer alguma coisa com a gente. Que bom que vocês estão aqui, são os amigos do nosso filho. Que ótimo. E aí o filho está envergonhado. Chega uma menininha da turma e diz assim, fulana, você está envergonhado porque você tem dois pais? Eu acho que você não devia ter vergonha. Por isso que você não queria que a gente viesse, né? Você não deve ter vergonha disso. Eu acho super legal ter dois pais. É muito bom. Aí outra, é verdade. Não sei quem tem dois pais, é muito legal. Entenda, eu não estou dizendo que uma criança na turma precisa olhar para outra criança que tem dois pais, e isso vai acontecer, né? Por conta da legalização de pais adotivos que sejam casais homossexuais. E me permita colocar aqui, infelizmente, casais cristãos não estão se levantando para adoção e deveriam. Né? A gente entra em outra seara aqui, né? Se a gente for falar da adoção. Mas deveriam, se cada igreja cristã, evangélica do país adotasse uma criança, não tinha nenhuma criança na fila da adoção. Verdade. A quantidade de igrejas é maior do que a quantidade de crianças disponíveis para adoção no Brasil. Verdade. Igrejas evangélicas. Um só casal evangélico decidia se adotar. Mas vamos lá, para ensinar os princípios da palavra de Deus. Mas vamos voltar para o desenho. Eu não estou dizendo que uma criança tem que olhar para outra que tem dois pais, isso vai acontecer cada vez mais, e dizer, nossa, você tem dois pais, que coisa errada, absurda. Não. Essa criança precisa ser ensinada. Se for meu filho, por exemplo, vai ser ensinado que, filho, não é um padrão de Deus que uma criança tenha dois pais. Não é bom o que esses dois pais fazem na sua intimidade. Mas existe. Mas, filho, existe. Filho, você tem que tratar com respeito seu amiguinho. Respeite. Filho, Só você isso. tem que tratar com respeito os pais desse amiguinho. Isso existe, mas isso não é o padrão de Deus. Por não ser o padrão de Deus, não significa que você tem que apontar o dedo na cara. Quantas vezes você senta na mesa para almoçar com um colega de empresa que você sabe que é adúltero? E nem por isso você aponta o dedo na cara dele e diz assim, não vou sentar na sua mesa. Ou você aponta o dedo na cara dele e diz assim, você é adúltero, não vou me associar, não vou ficar junto com você. Aí já Deixa vai eu pro só... dogmatismo. Não, peraí, deixa eu fazer só uma observação nesse sentido aí. Você tem que respeitar, mas você não tem que concordar. Exatamente. Se o seu amigo chegar para você e dizer assim, eu traio minha esposa, aí você tem que se posicionar e dizer assim, ó, desculpa, o que você faz é errado diante de Deus. Eu não discordo. concordo com essa prática. Olha, significa que você parou de amar essa pessoa? Parou Não, de respeitar essa de pessoa? jeito nenhum. eu recentemente, num embate com um homossexual, e a gente, numa discussão inicialmente sadia, falava sobre isso. E aí ele dizia o seguinte, olha, aquilo que é a verdade, ele dizia dessa maneira, aquilo que é a verdade de vocês, da Bíblia de vocês, fiquem para vocês. Para a gente o que vale são as nossas conquistas e o que nós conseguimos já dentro do próprio ordenamento jurídico em diante das decisões dos tribunais. Eu digo, beleza. Vamos lá. Mas vamos lá. Qual foi a minha resposta? Eu disse, só que as suas conquistas, entre aspas, elas só existem por conta de um ordenamento jurídico que tem como base a Bíblia. Espera aí, a Bíblia. Na universidade, nós aprendemos que o direito, no mundo inteiro, todo ordenamento jurídico, no mundo inteiro, tem como base o Pentateuco. É o que C.S. Lewis fala. É o direito natural. Então é o seguinte, não pode se falar em evolução, eu não gosto desse termo, mas não pode falar em evolução em ordenamento jurídico, em conquista, seja lá de qual for o setor, ok? Sem olhar para a base. Porque dessa maneira, rasgue-se todos os ordenamentos jurídicos do mundo inteiro. E se você não tem base, você vai voltar para onde? É um abismo que chama outro abismo. Deixa eu voltar mesmo, para o que o Bruno falou. Para não perder esse fio da meada, O que Gabriel. falou. Você está se sentindo sozinho? Me permita colocar. Eu não estou me sentindo sozinho, porque Davi não se sentiu sozinho, porque ele estava com Deus. Estava com Deus, Isso. verdade. Então, ele se indignou, mas o que eu acho, enquanto cristão, Que falta é que essa. o povo deveria ter essa indignação, Verdade. essa indignação santa. Não Eu é concordo. que vai proclamar pelas ruas, matem os homossexuais, de jeito nenhum. Não. Mas se posicionar Mas enquanto... assim, vocês não devem ensinar os nossos filhos. Pra não Ou perder vocês o não fim. devem proibir a gente de ensinar os nossos filhos. Esse Para foi o não perder sentimento, fim da meada esse aqui, foi o veja meu bem. sentimento em 2018, quando O senhor falou aquela do situação lá. Pentateuco, pastor. Guardei.
mas a nossa representação maior de fé, o próprio Jesus Cristo, instituiu os princípios da democracia. Por exemplo, quando Jesus disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, ali, meu amigo, botou todo mundo numa situação Ele de igualou igualdade. todo mundo por baixo. Aí tem-se o princípio da igualdade. Quando ele diz, dai de César o que é de César, se criou o princípio da legalidade. Siga a lei. Ele faz essa separação. Note que ele diz o que é de Deus, o que é de Deus, e o que é dos homens é dos homens. A própria Grécia já fazia isso. Tinha uma separação Sim. entre o sagrado, na própria democracia grega, né, que exerceu de forma direta nas ágoras. Então, assim, o que é que eu posso dizer sobre isso? Todas as democracias do mundo são baseadas nos princípios judaicos cristãos. E por isso que esse pessoal ativista, que se utiliza de nossas conquistas, né, querem agora nos destruir. É totalmente ilógico, incoerente, porque a gente não é obrigado, me permita, a seguir e acreditar o que eles querem impor, não. E o que é interessante é, eles É dizem isso assim, mesmo. nós não somos obrigados a seguir o que vocês falam na Bíblia. E tá A gente tudo também- bem, a gente sabe que vocês não são obrigados. Então, Ninguém tá obrigando Só Eu não posso- queiram nos impor eu a posso- forma com... Exatamente, ninguém Eu está obrigando vocês a nada. Posso trazer só mais um pensamento aqui que eu acho que vai corroborar por isso? Então, seria possível então dizer que assim como Ecoprime tem direito na sociedade brasileira de ser uma escola confessional, tradicional, cristã, conservadora, seria então possível dizer aqui nessa nossa conversa, meus queridos juristas aqui, de que um dono de escola poderia ter uma escola abertamente LGBTQI+, e isso ser, assim, quem coloca o filho lá sabe que o filho vai, tá entendendo, aprender a teoria queer Acho que isso e vai tal. surgir, acho que isso vai surgir. Não, peraí. Então isso pra gente seria possível na sociedade, seria aceitável. Ô, Bruno, sabe o que é que diz pra gente? Isso aí é liberdade de comércio. É liberdade de Liberdade de comércio. expressão, né? Não, De certa não, não, forma. não. Entenda o seguinte. De comércio. O que a escola é um comércio. Certo, A escola é um comércio. certo. A nossa Constituição garante o livre comércio. Do jeito que tem loja específica para público gay. Mas e existem o cara... essas escolas no Existe- Brasil? Não, eu estou perguntando Existe- se nós e- aceitaríamos isso aqui tranquilo. Não é nós aceitarmos. Eu quero perguntar a você, e seja sincero, você já viu isso que você está dizendo? Abertamente não, mas se você vai em uma escola pública, é isso. possível. Mas É se isso que for fazem. aberto, escuta, o que eu estou querendo dizer é que se existir abertamente, vai ser um fiasco. Não vai ter clientes. Claro. Vai ser pontual. Eu entendo. Então eu eles entendo. Não querem- vejo por aí, não, né? Eu vejo. Eu não vejo por A aí, gente não. está Eu num entendo, país eu de entendo. 87% de cristãos. Eu Não entendo. importa, mas a gente vai ter... Veja bem, aí depende do local. Gente, É não. Quantos alunos tem na tua escola? Mais ou menos 300 alunos. Você acha que tem uma escola hoje em Pernambuco, como está aqui na capital, em Recife, que Mas vai tem ficar muito nochismo, mais de assim, 300? Vai ficar Não, muito nochismo. mas é sério. Não, vou trazer dado Não concreto tem. agora. Não, mas não tem. Dado concreto. Não Eu sei. tenho um dado concreto. Mas veja, Me Veja diga bem. onde é que tem uma O que escola Bruno gay? levantou Pronto. foi- em hipótese. Pernambuco, É uma não. Vai para hipótese, São é uma Paulo hipótese. para tu ver se vai Vai ter uma funcionar. escola gay Vai, aqui, pô. O que Bruno Não levantou, tem público para o isso. que Bruno levantou foi a Tá bom. hipótese. O pastor Bruno levantou foi a hipótese. E a gente vai ficar muito no achismo dizendo se vai ter público ou se não vai ter público. É, eu Nós sabemos que também tem um público pró-LGBT, pró-mesmo ativista, Claro. e essas pessoas têm filhos. Então por que não colocar nessa... Na minha forma de ver, é uma hipótese até plausível. Só que me parece que não há esse interesse, visto que as próprias escolas públicas já são muito aparelhadas. Aí a gente vai para a Secretaria de Educação, muitas vezes, não é a Secretaria de Educação em si, mas algumas pessoas dentro dessa Secretaria de Educação que fazem todo o movimento. Veja, não é pró-respeito ao LGBT simplesmente. É quase uma campanha pró-LGBT, seja LGBT, é quase isso. Então, se Vocês têm torne noção. LGBT. E como se assim, se torne LGBT fosse algo realmente bom, a ponto da pessoa, ó, vem cá, você... Você- verdade é Vocês que têm eles não noção, querem, vocês têm Gabriel. noção em percentual da população brasileira o quanto hoje se declara Homoafetivo. homossexual? Vocês têm noção? E tem uma estatística que aponta que 2% da população brasileira já se autodeclara como homossexual. Presta atenção. Se eu for fazendo uma conta redonda de 250 milhões de habitantes, que 240, não, 250 daria 5 milhões de habitantes que se declara homossexual. Então, você imaginar que existe uma população dentro do Brasil de 5 milhões de homossexuais e que você não daria sustentação a uma escola, me perdoe. Não, mas é uma Eu não quero escola entrar no só, achismo. 5 milhões em cima Não, de um território como o Brasil. Não, velho. Bruno, veja bem. Aí, se você for pegar o estado de São Mas Paulo... eu tenho um escuta, dado, hein? e o estado de São Paulo, Quando eu falar meu dado, a o gente- estado de São Paulo tem 15% aproximadamente da população brasileira no estado de São Paulo. Então, se você colocar lá 38 milhões de habitantes, será que em meio a 38 milhões de habitantes, 2% em cima disso aí
a grosso modo, 800 mil homossexuais em São Paulo. E então, veja, não, quantos eu tô com o homossexuais Gabriel. têm filhos? Eu tô com o Gabriel, escuta, Porque peraí. a Eu tô com o maioria Gabriel, não pode esse achismo não vai nos levar a lugar nenhum. Eu tô em cima da pergunta que foi trazida aqui. A minha questão Entendeu? se nós aceitamos esse tipo de escola, e eu acho que tem que ter, se surgisse hoje amanhã uma escola com esse Acabou. viés, por mais que o cara fizesse um exame de um público comércio. e achar que vai ter, o cara fizesse, eu acharia que tudo bem, se o cara quer ter aquilo ali. Agora, veja. Não tem problema em ter. É interessante financeiramente, isso aí eu não sei. Por quê? Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, ele colocou uma loja em um shopping em São Paulo, que é um shopping estigmatizado como shopping gay, ok? Ele disse que foi a loja, ele disse que foi a loja que menos vendeu e ele quebrou a loja, ele tirou a loja de lá. Por quê? Porque as pessoas não estavam indo para lá para consumir, ok? Porque ele falou o seguinte, é um público, e ele falou isso julgando no Shark Tank, uma empresa que era nichada, justamente o que o Nelson está falando, que era nichada, que era só para o público gay, que era Logay, o nome, eu até lembro no nome, lembra disso? A Logay. E é o seguinte, ele disse o seguinte, olha, eu não vou investir, por mais que eu acho que a causa é boa, eu acho que a causa é bacana, eu até posso usar na Chili Beans, ele falou, alguns produtos de vocês eu posso revender, mas eu não quero investir em uma coisa que é nichada só para o público gay, porque não é um público... Não é rentável. Não é um público rentável. De fato... É um público limitado. Mas a minha questão não é questão comercial, não. A minha questão é que é ideológica, porque a pauta aqui, como ele falou, a questão é ideológica. Isso. Eu, como cristão, eu creio que eu aceitaria, na minha cidade, com certeza, uma escola que paga suas contas, que é honesta, que tem a sua... e que adota no seu sistema de ensino, né, na sua grade educacional, agenda queer, agenda LGBT, seja o que for. Porque o cara que coloca o filho dele ali, é isso que ele quer. Ele quer que ele... Por isso que é o seguinte, eu defendo tanto isso, quanto defendo com unhas e dentes a escola confessional. as escolas cristãs confessionais. Veja bem, eu posso discordar daquilo que você fala, mas eu vou lutar para que você tenha o direito de falar. Isso. Porque eu creio que todo mundo tem que ter direito, certo? Isso é princípio cristão. Pronto. É um princípio cristão, inclusive, conservador liberal. Sim, ok? Mas você liberal. Por exemplo, você vai permitir que crianças sejam ensinadas em relação a esse tipo de ideologia. Não sou eu. Não, sei. Eu estou dizendo, se o empresário hoje não é, decide montar uma escola a gente assim... não permite nada. A gente não permite exatamente. Nada. A gente não dá autorização para nada desde que não é mais um governo teocrático. Eu posso até falar, olha, Então, eu discordo desse tipo de ensino aí, viu, gente? Aceitar, eu concordo com esse aqui, ó. Você vai aceitar passivamente essa perspectiva. É um ensino direcionado para crianças com essa abordagem LGBTQIA+. Eu não estou dizendo de uma escola que está dizendo assim, ó, nós vamos acolher famílias LGBTQIA+. Não, eu estou falando justamente de o contrário. escolas que vão ensinar sobre isso. Na minha perspectiva... Eu discordo completamente. Veja. Eu acho que essa foge da nossa indignação que nós deveríamos Não, ter. mas Gabriel, eu acho assim, eu estou entendendo os dois. Eu estou entendendo os dois. A pessoa que quer fundar essa escola vai ter o direito de fazer isso juridicamente falando. Sim. Mas apoiar... eu não apoio. Eu acho que a gente se manifestar com a nossa opinião, eu concordo Inclusive, com você. Iria continuar eu acho que dando a nós minha opinião. temos que nos manifestar. Isso. Mas entrar em um ativismo, entre aspas, religioso, para tentar coibir ou proibir de alguma maneira ou ser agressivo, nós estaríamos pagando com a mesma moeda que nós estamos sendo atingidos hoje. Exatamente. Na verdade, dizer assim, olha, se eles quiserem fazer, tudo bem. Eu posso até me manifestar, dizendo, olha, gente, não concordo, eu não concordo, não vou colocar. Não coloco meu filho Claro, lá. Não digo a ninguém que coloque o filho lá. É um absurdo. Posso colocar, sim. Acho um absurdo. Liberdade de mas expressão. Isso. É liberdade. Calma. O cara tem a liberdade não se dele. manifestou, por exemplo, contra a propaganda da Burger King. Exatamente. Que se direciona a crianças. Uma escola dessa seria a mesma coisa. O que está sendo colocado aqui é que eles podem sim procurar o nicho deles. Eu acho que não, aí vão entrar no achismo, beleza. Não vai inviável. Por que eles estão tentando implementar nas outras escolas públicas? Porque eles não podem direcionar o público deles. Mas o porquê não é esse. Aí é exatamente porque a ideia é contaminar mesmo. Exatamente. A ideia é entrar no nosso público para querer desvirtuar os nossos princípios. É diferente. Esse é o problema. É diferente.
É por isso Sim, que eu estou mas dizendo, se quiser, é diferente. monte uma escola para vocês e Isso, ensinem isso a acabou, vocês. Mas faça. não queira colocar em outras escolas goela abaixo essa Perfeito, teologia que nós não vamos concordo, aceitar, pô. concordo. Não vamos aceitar. Agora, se um cara que é empresário, bilionário, o cara monta uma escola dele e a escola tem essa pauta, eu posso me posicionar como cristão. Olha, É eu você discordo, imaginar... Mas ele tem a liberdade de fazer aquilo dali. É você A liberdade imaginar dele. que o poder público se submeter a colocar numa escola a linguagem neutra para satisfazer o ego, os desejos de uma minoria. Aí é brincadeira. Pelo amor de Deus, gente. É imposição, Aí isso é imposição. inadmissível. Brincadeira. Isso é inadmissível. Mas por que essa pessoa não se sente representada pelo todos? Agora, Por todos. eu concordo com você. Para todos e todas, Gabriel, tem homens e mulheres no e a nossa indignação, ela precisa mostrar os reflexos. Ela precisa ter ações e mostrar os reflexos. Não adianta nós aqui nos indignarmos com isso. Chega para o ano em 2022, num pleito eleitoral, aí a maioria dos cristãos votam em pessoas que estão pouco se lixando para essas pautas. A gente vai cobrar de quem, amigo? A questão é essa. A nossa indignação nessa hora, muitas vezes, entra... isso é o quê? O que adianta eu me indignar agora e para o ano, certo? Eu voto em alguém que está se lixando para isso, que não vai agir em nada em favor da defesa dos nossos princípios. O que é que se chama? Que nome se dá isso? Que nome se dá isso? Eu defendo hoje, eu sou agressivo hoje, agressivo eu digo nos meus posicionamentos, eu sou firme nos meus posicionamentos, a palavra é essa, mas na hora de eleger um representante para ter voz num parlamento, para defender os meus princípios, não. Aí eu voto em qualquer um, eu voto no mais simpático, eu voto na mais bonita, eu voto naquele que fala melhor. Que tem a melhor Vamos musiquinha. para a realidade, Ué. Tu Pelo amor vota de quem Deus. paga eles. Sim, Essa é a realidade. Pronto, então não tem de que se queixar. Nelson, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de cristão, eu estou falando dos nosso público Mas é mais nossos específico. cristãos mesmo, amigo. Pois é. Se Então- o Brasil tem 87% de sua população cristã, e quando você vai ver um resultado eleitoral, um bocado de fraude, você vê gente pegando dinheiro, Mas o você vê pastor querendo som para a igreja, cadeira, ar-condicionado. Pois é. E eu, Mas você tem- como cristão, não posso deixar de fazer essa crítica, essa Pois é, autocrítica. claro. Então, assim, o povo coloca as necessidades econômicas por cima do que o reino deveria estabelecer, o reino de Deus. Eu vou Essa concluir é a só aqui com uma realidade. coisa aqui. Quando eu olho para a maneira que Jesus agia, e que deve ser o nosso modelo de vida, né, uma das coisas que ele mais combatia era exatamente a hipocrisia. Sim. E isso não tem outro nome. Se hoje eu me posiciono de maneira firme, falo e sou contra tudo isso, e quando chega no momento de uma eleição, eu voto em pessoas que não defendem os meus princípios, eu sou hipócrita. E aí é que está, meu irmão. Eu acho que nós cristãos, nós conservadores, nós temos que sair desse campo da hipocrisia e sermos mais verdadeiros conosco mesmo. Eu acho que aí no voto a gente pode requerer aquilo que ele estava falando aqui, que Gabriel estava falando, que é inadmissível um cristão aceitar de bom grado que o voto dele ou que o voto de outro cristão vá para um candidato Que apoia aborto, que apoia que apoia- aborto. Aí sim. Pois é. Veja bem. Mas eu vou levantar na outra questão questão. privada, não. Não Na é só questão isso, não, privada, o cara que é empresário, ele investe o dinheiro dele do jeito que quer e você tem a liberdade de pôr seu Sim. filho onde ele quiser. Mas não é Isso, só isso, certo? não. Seja- Cristão se candidatar em partidos como o PT, por exemplo, que destrói... PC do B, Meu PSOL. amigo, eu vi isso na prática. É Gente complicado. que é cristã... Aí é complicado. É incompatível, dentro né? de É partidos que incompatível. defendem liberação de droga, identidade, ideologia de gênero, Pra que ganhar o quê? defendem destruição da família. Pra ganhar o quê? Talvez Meu uma verba amigo. eleitoral? Olha, nós temos aqui ainda tanta coisa ainda, minha gente. A escola Batista Getsemane, lá de BH, do pastor Jorge Linhares, também foi indiciada pelo Ministério Público de Minas Gerais a prestar esclarecimento. Ele teve essa Pegou o semana. gancho da Ecoprime, né? Pegou Ele o gancho. comentou. Pastor Jorge Linhares, esse recado vai para o senhor. O senhor pegou o gancho desse rapaz aqui, viu? Agora, não Não, e diga ele isso. foi falar. brincando, não, tô mas brincando, tô né? brincando. Não diga Em isso. cima Jorge, do eu amo o assunto, senhor. em Saudade do cima senhor. do assunto, ele fez um comentário. Sim. Na verdade, ele defendeu Defendeu. a fé, porque o cristão Foi um dos que se levantou. verdadeiro... Mas o comentário um dele cristão foi em cima da verdadeiro é o postura sal da terra Ecoprime. e a luz do mundo. Né? Então, quando me deixa triste, grandes pastores, como o pastor Ailton, por exemplo, da Caladinho. Assembleia de Deus,
não se posicionar a favor. Me deixa triste. Mas Malafaia se posicionou. Mas Gabriel já tocou aqui no assunto. O que é que acontece? E Jorge? Muitos líderes, no primeiro embate, o cara se retrai. A gente sabe que no caso da liderança que você falou, ele foi alvo de muita coisa, entendeu? E nesse momento aí ele preferiu se retrair. Já houve algum contato da Ecoprime com a Batista Getsemane, Gabriel? Não, nada formal, só em oração mesmo, né? A gente está orando por eles também. Seria interessante um contato para até saber como cada um está agindo nessa questão. Acho que é bom, né? E unir forças. Ele ressaltar que o pastor Jorge já prestou esclarecimentos no Ministério Público, né? Ele inicialmente, inclusive, ele publicou esse vídeo. A gente pode estar soltando junto aqui, né? Dois vídeos. O inicial, onde ele fala do convite do Ministério Público para ir lá prestar os esclarecimentos, e depois o segundo vídeo, onde ele já agradece e coloca que o promotor, né, o Ministério Público respeitou a maneira dele, né, reconheceu ali o fato da instituição ser uma instituição confessional, né, e o direito dele, evidentemente, como pastor, de se expressar. Podemos ver esse vídeo agora? Olá, queridos amigos, queridos servos de Deus e até pessoas que não são de igrejas evangélicas e das mais variadas denominações. Eu, pastor Jorge Linhares, venho hoje, dia 2, após a minha ida ao Ministério Público, prestar esclarecimentos sobre a declaração que eu fiz de que menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher, que redundou em eu ter que comparecer no Ministério Público, até o Ministério Público. Então eu venho agradecer hoje, dia 2, às 18 horas, aos amigos, aos juristas, às convenções, aos políticos, aos pastores, igrejas com seus membros, instituições educacionais e sociais, educadores, irmãos em Cristo, homens, mulheres, crianças, familiares, denominações, gente do Brasil, de todas as partes desse nosso mundão. Então eu venho agradecer. O doutor Mário Iguchi me tratou muito bem, o promotor, reconheceu a minha fala, então eu não poderia deixar de agradecer e deixar bem claro, o nosso, o único Deus fiel e verdadeiro nunca erra. O Colégio Batista Getsemane, a Igreja Batista Getsemane, também continuará ministrando esta palavra. Eu, você, nós, Deus nunca erra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe vocês. Pastor Jorge Linhares, um homem com 80 anos, saiu da luta recente, né, de um câncer, e professou apenas aquilo que é direito constitucional dele, garantido, exatamente. de exercer sua liberdade de crença, faz parte de uma escola confessional. Então, o que a gente vê é um ativismo mesmo contra... Aí entra noutra questão, o ativismo do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público também, como uma instituição respeitada, né, e que deve-se o respeito, mas que deve filtrar melhor essas coisas. Você não pode, simplesmente, por uma denúncia qualquer, que você já chegar logo, já fazer um indiciamento, já instaurar um procedimento. Eu acho que há um excesso, sim, quanto a isso aí. Ou, se não é um excesso aí, e eu não estou generalizando, né, no Ministério Público tem muito homem, muita mulher séria, gente séria, que procura ali agir de maneira imparcial, avaliando e fazendo o papel dele. Né? O papel do Ministério Público é em defesa da sociedade, não é em defesa de um grupinho ou disso, aquilo outro. Então, olha só, então estamos sofrendo aí um ataque à nossa liberdade religiosa, liberdade de opinião. Estamos, de fato, recebendo um ataque em cima de nossas crianças, né? Em todas as áreas. Até o Gabriel tinha mandado para mim aqui a pauta, uma coisa interessante que eu já ouvi ele falar, já ouvi a esposa dele falar também na internet, é que criança não namora, não é isso? Criança brinca e aprende, não é isso? Isso é uma frase que a Ecoprime tem, e nós, assim, entendemos isso perfeitamente, isso é verdade. Esse negócio de criança namorando, isso é conversa fiada, isso não pode ser. A educação cristã de verdade, hoje, precisa se posicionar mais, de acordo com a visão que nós vimos o próprio diretor da Ecoprime, Gabriel, falar. Tem uma pessoa que virou para mim e disse assim, mas a criança vai assistir um filme e ver um casal hétero se beijando, um homem e uma mulher se beijando. E aí não pode ter nos filmes um casal homossexual se beijando. Qual o problema disso? Doutor Masprova diz que não existe casal homossexual. Assim, ele diz que é tudo igual. É um par. Aí eu falei assim, rapaz, eu não sei qual é o filme que seu filho está assistindo.
Mas os meus filhos não ficam assistindo filme de casal nenhum se beijando. Nem hétero, nem homossexual, não. Ou seja, eu não fico sexualizando meu filho. Se você tem essa posição, deixar o seu filho ficar vendo cena de beijo, etc., sinceramente, eu acho que a galera perdeu até essa posição, essa noção. Não, então pode assistir um casal hétero se beijando, mas não pode um casal homossexual. Não Meu pode amigo, assistir não nada. pode assistir nada disso. Vamos assistir filme de... Na minha casa não Vamos assiste assistir nada. filme de outras histórias, outras coisas legais. Agora, você isentar, né? Você vê cada vez mais esse posicionamento, até não apenas na mídia, mas nas propagandas publicitárias. Você tinha antigamente um Dia dos Pais, você, enquanto empresa, tinha liberdade, hoje em dia ainda tem essa liberdade, mas você tinha uma condução em que você mostrava a família, e o pai de família ali recebendo um presente, algo do tipo. Você tem propagandas hoje que é só o pai. Você está falando uma coisa... Não tem só nem a o pai mãe. E a criança não tem nem a mãe. Porque eles querem alcançar Acabei a de ver realidade uma atual dessas. de divórcio. Você Veja está o falando uma problema- coisa Veja o interessante. problema que a gente está vivendo. É. Ou seja, eu não posso mais fazer uma propaganda. Não é que não posso mais, tá? Mas a maioria das empresas não faz mais uma propaganda Mas da é aquilo família, que ele disse, da família destruição da tradicional. família. Na nossa Família, geração... família. É só o pai e a criança. Não tem mais a mãe. Porque dessa forma eu estou representando o pai que é LGBT, o pai que é hétero, o pai que... Meu amigo, cadê a família? Sabe? Cadê a família? Na nossa geração... E a gente não que se- percebe isso. Na nossa geração, as TVs, elas produziam material para as crianças, para nós, quando crianças, onde a base ali era o humor, né? Era brincadeira. Aí hoje, os canais estão produzindo material tratando de sexualidade. E essa é uma obrigação, sobretudo, da família. Isso é um papel da família. O educador, no caso aí, é interessante, eu quero finalizar isso aqui, o educador, no caso a Ecoprime como escola, as escolas, ela deve se atentar a transmitir o conhecimento à criança e, de preferência, no caso da escola confessional, com a base naquilo que os pais ensinam em casa. Ora, se eu não quero uma base cristã para os meus filhos, simples, eu não matriculo os meus filhos numa escola confessional. E, pastor, tudo Perfeito. começa com o casamento, porque essa é Sim. a base, o alicerce para a família. O casamento é isso, né? Inclusive, no meu Instagram eu falo diariamente sobre esse assunto, né? @GabrielCBO lá no Instagram, e também no YouTube Casamento Abundante, sobre casamento, porque a gente perdeu essa perspectiva. Eu estou falando até para pais divorciados, às vezes. Às vezes você se divorciou e você vai deixar de ensinar para o seu filho que é o padrão de Deus, que ele assuma um casamento que seja longevo. Porque o seu relacionamento que seja- não deu certo? Porque você, de repente, falhou nesse sentido? Não. Então, assim, um pai que é cristão, sendo divorciado ou não, porque erros da vida, pecado, e Os aconteceu princípios aqui... deles são intocáveis. Os princípios dele, ele continua encaminhando o filho nesse sentido. É Filho, tem um casamento. E filho, casamento é para a vida toda. Não é Perfeito, porque ele perfeito, não praticou. Eu sei que vai ser mais difícil dele declarar isso. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil porque o filho dele, de repente, não vai poder olhar para ele como referência. É outra Mas ele aponta artimanha para Cristo. da atual sociedade é tornar os casamentos descartáveis. Isso. Isso para banalizar. Na verdade, a Isso. ideia Pra é banalizar. desfazer. Na verdade, a ideia é extirpar, não existe mais a instituição do casamento. O objetivo é esse. Agora, claro, estão trilhando um caminho, eles não vão dizer que vai fazer isso de uma vez. Então, eles estão desconstruindo para chegar nesse objetivo. Eu quero lembrar vocês que nós já passamos de 1 hora e uma coisa muito importante é o seguinte, essa questão que eu levantei de se uma escola já está acontecendo. A Escola Franco-Brasileira, lá no Rio de Janeiro, adotou, até um certo ponto, a questão do gênero, do gênero neutro, né? Na linguagem A neutra. linguagem neutra em seus documentos e tudo mais na escola. Então, isso já está acontecendo, inclusive, nas redes particulares. Que é Estão contra pagando para ver. a Isso é própria contra, gramática, né? Não tá instituído contra a isso. nossa ortografia, contra É. o português, que é uma língua que vem do latim, que tem quantos anos aí, né? É por isso que eu sou Parece, Então, parece veja. brincadeira. Academia de Língua Pois Portuguesa. é, meu amigo. Então, isso já está acontecendo. Agora, veja. Temos que ter aqui, claramente, os seguintes pontos. É importante que os cristãos se manifestem como pessoas, mas também como instituição. É importante clamar para que esses outros Davis que estejam adormecidos, que sejam instituições cristãs, sejam escritórios de advocacia, academias de ginástica, que têm donos cristãos, sejam donos de escola, dono de padaria, que o cara se posicione, que o cara tenha essa visão e diga, olha, claramente é assim que nós precisamos, principalmente quem trabalha com educação, ok? E uma outra coisa muito importante é que a igreja precisa se levantar.
como uma voz profética nessa nação. A igreja, de certa forma, ela precisa se levantar, seja por meio de seus líderes, porque veja, aqui ele é um líder em uma igreja local, mas poderia não ser. Poderia ser somente um cristão que tem uma escola e decidiu tomar aquela decisão e se posicionar. Ok? Mas veja, o que está faltando é aquilo que Nelson trouxe para aqui, que inclusive domingo eu preguei na igreja. É o cristão ele ser de fato sal da terra, Luz do mundo. e luz do mundo. E o fruto dele, aquilo que ele dá de fruto, as pessoas se alimentarem e dizem, poxa, bacana, cara, isso daí, esse cara traz alimento bom para a minha vida. A gente não pode se acovardar nesse sentido, porque, gente, quando vocês não se posicionam, vocês estão deixando de amar as pessoas na prática. Porque se Jesus chamou a gente para amar o próximo como a nós mesmos, você não gostaria de receber a palavra da liberdade, que é a verdade do Senhor, não? O pai só corrige o filho que ama. A verdade liberta. Não tem nenhuma pessoa que vive uma mentira, a parte da palavra de Deus, que vive uma vida feliz, vive uma vida plena, que vai para a glória com Cristo. Então, se você se posiciona, você está amando aquela pessoa. Você está dizendo assim, olha, eu estou sendo sal, eu estou me expondo aqui, eu estou correndo risco, talvez, porque eu amo você e por isso eu estou te chamando para a verdade, que liberta. Então, a verdade do Senhor sempre vai ser essa voz, essa luz pelo caminho. Se você deixa de iluminar, se você deixa de salgar, né, você está descumprindo, para nada mais você presta que não seja para ser pisado pelos homens. Então, a igreja em si precisa se levantar em relação à oração, né, orar para esse país, jejuar para esse país. Eu acho que a gente precisa... Aqui eu vou fazer um convite para quem é líder, né, de ministério, para quem é pastor que está assistindo aqui esse podcast tão oportuno. Meu irmão, minha irmã, não descartem o poder de Deus através daquilo que Ele instituiu como arma nas nossas mãos, a oração. Eu não estou dizendo que a oração tem poder em si, mas eu estou dizendo que o Deus que nos chamou a orar é poderoso. E Ele ouve o seu povo, Ele ouve o clamor do seu povo. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Você entende isso? E às vezes a gente esquece, né, essa voz unânime que nós precisamos levantar a Deus, clamando pela nossa nação. Eu lembro, pastor Bruno e pastor Wellington, que antes da eleição de 2018, que foi o nosso presidente Bolsonaro que foi eleito, né? Graças a Deus não foi Haddad, pelo amor de Deus. Graças a Deus. Deixa eu dizer isso. Nós orávamos, jejuávamos, nós participávamos de vigílias de oração. E eu acho que a igreja precisa resgatar isso. Orar, buscar o Senhor. Claro, e não apenas orar, agir. No âmbito político, no âmbito jurídico, no âmbito legislativo, no âmbito social. A igreja precisa agir, mas precisa orar também. É triste, Bruno, porque a gente vê que a coisa do politicamente correto tomou o lugar da correção. Isso é ruim, porque as pessoas, hoje, se tornaram intolerantes à correção. O que é corrigir? É você pegar alguém que está indo por um caminho errado e colocá-lo novamente na trilha, no caminho correto. A Bíblia diz em Hebreus 12:11 que toda correção no momento, ela não traz alegria, antes tristeza. Mas a Bíblia diz assim que, porém, aos que por ela exercita, produz frutos de justiça. Veja o que é interessante, ou seja, por mais que aquela correção no momento não lhe traga alegria, mas se você pensar nela direitinho, tirar a lição da correção, ela vai produzir fruto de justiça na sua vida. A correção é amor, né? É agir. É amor. Utilize esse próximo 1 minuto aí para já dar a sua consideração final, porque nós vamos encerrar o nosso podcast. Não, eu vou ser bem rápido, queria agradecer a presença de Gabriel, dos companheiros aqui, e agradecer a tua presença, de você acompanhar a gente durante essa 1 hora aí, pelo menos, né, e dizer que estaremos aí trazendo outros temas como esse. E a ideia é essa, é você participar também. Participe junto conosco. Muito obrigado pela sua presença. Nelson Monteiro. Agradecer a Gabriel aí que atendeu nosso pedido para falar desse assunto tão controverso, né? Um assunto de cunho moral, mas que é tão necessário para iluminar a mente dos 87% de cristãos e, se Deus quiser, dos 100% que pode vir para o nosso lado. Porque os princípios da palavra de Deus, eles são, digamos assim, no direito, Wellington, de efeito erga omnes, é para todos. É a graça comum, a graça para todos. Então, eu acredito o seguinte, que nós precisamos ter coragem, como você disse, e ser o sal da terra e a luz do mundo, e expor esses princípios de verdade e não ter medo de nenhum tipo de ativismo, seja judicial, seja ativismo político, ou ativismo de cunho moral mesmo,
praticado pelas lideranças LGBTs e falar o que a gente pensa, que é garantido pela Constituição. Então, nós vamos estar trazendo para vocês diversos assuntos, principalmente de cunho moral mesmo, coisa que ninguém tem coragem de falar, mas a gente tem, certo? E de onde você estiver, deixe seu comentário aí, curta, compartilhe nosso conteúdo, que é importante para fazer o canal crescer e para que você tenha a sua mente aberta. Pessoal, queria também dar essa palavra última aí, queria que o Gabriel abrisse o coração dele aí. Primeiro, cara, é o seguinte, você não é um cara que tem coragem. Você não é corajoso, sabia? Você é um cara que tem fé. É diferente. O corajoso, ele fala, ele quer embater, mas ele só quer promover a si mesmo. O homem que tem fé, não. A gente traz um educador aqui, o cara que é hoje diretor de uma escola extremamente importante em Recife. O cara não fala em momento nenhum como um educador. Ele fala como um homem de fé. E isso é coisa rara nos dias de hoje. Porque coragem, qualquer um tem, de brigar, de querer ir para a briga e tal. Mas o homem que defende sua fé, olha, eu não sei onde eu não sei onde você mora ou onde seu filho estuda. Mas se eu tivesse um filho, eu gostaria que homens como esse aqui, mulheres como a esposa dele, estivessem por trás da educação dos meus filhos. Realmente, eu fico... Minha filha só não vai estudar lá porque é muito longe, né? De repente, vocês O poderiam gordinho, abrir aqui. o gordinho. Se muda pra aldeia. Vamos abrir aqui. Se muda pra aldeia. Se você vê Muita gente se muda pra aldeia, viu? Por causa da se escola. você E vê é uma o boa pedida. Isso Hoje acontece, viu? Isso Se acontece. você vê uma foto do filho dele, você quer adotar ele como garoto propaganda da escola. Porque é fofo o demais. gordinho. O gordo é lindo demais. Então, meu Quero ver uma irmão, foto depois. então é o seguinte, é muito fácil dizer assim, parabéns por sua coragem, mas, cara, obrigado por sua fé. Glória a Deus. Viu? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe você e a Andressa. Dá uma palavra pra gente aí. Glória a Deus. Eu acredito o seguinte, que quando a gente entende que Jesus, ele estava amando na prática as pessoas que ele repreendia, as pessoas que ele chamava ao arrependimento, a gente começa a entender o amor de Deus. E a palavra de Deus diz que o meu povo peca por falta de conhecimento da palavra. Jesus, ele quando virava para um fariseu, dizia assim, raça de víboras, hipócritas. Isso. Ele estava, em última análise, chamando aqueles fariseus, e alguns deles se converteram depois. A gente tem um exemplo, se me permite, parece uma conjectura, mas eu creio nisso. Nicodemos, depois de um Sim. tempo, inclusive ajudou José de Arimateia a entubar, né? Entubar não, a embalsamar Jesus para o túmulo. Então, era um fariseu, era uma pessoa que tinha uma reputação a zelar e estava ali embalsamando Jesus junto com José de Arimateia, né, que era discípulo de Cristo. Não era apóstolo, mas era discípulo, um dos discípulos. Então, Jesus, ele chamava arrependimento. E algumas vezes ele era, em forma alguma, ele pecou, mas ele era firme na sua convicção. Então, quando a gente entende que quando Jesus nos ama, ele está nos chamando a arrependimento e que isso é uma dádiva, é um privilégio para nós cristãos, nós precisamos, então, não apenas pregar arrependimento, porque essa é a pregação de Jesus, mas também nos arrepender e crescer em arrependimento. Eu sempre digo que um cristão, ele precisa crescer em arrependimento, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos e precisamos nos ajoelhar diante do Senhor e clamar pelo seu perdão. Amém. E crer naquilo que a palavra de Deus diz, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nos arrependemos, quando confessamos o nosso pecado. Pecado e tudo Então, a igreja precisa confessar o seu pecado, a igreja precisa, na pessoa individual de cada membro desse corpo, né, precisa clamar a Deus por arrependimento, por perdão, e ao mesmo tempo precisa pregar esse arrependimento. Então, quando nós falamos sobre a ideologia LGBT como fora do padrão de Deus, como erro, porque de fato é, a palavra de Deus diz isso em Romanos a partir do capítulo 1, versículo 18, ao versículo, se eu não me engano, 32, posso estar enganado aqui, mas quando ele diz isso, ele está dizendo assim, você que tem essa prática, se arrependa, venha para o meu amor, venha para perto de mim. E a gente vai falar isso para o adúltero, vai falar isso para o avarento, vai falar isso para o idólatra, para o que fala falso testemunho, para o fofoqueiro, vai falar isso para todo mundo. Então, isso é o amor prático de Cristo, através de nós. É desejar que a graça que ele alcançou alcance o outro também. Exatamente. Então, quando a gente fala que a homossexualidade é errada, a gente não está querendo meramente condenar o homossexual. A gente está querendo dizer, você que é homossexual e que tem vida nos seus pulmões, se arrependa. Isso. Crê em Cristo. Você que é avarento, se arrependa, crê em Cristo. Você que é corrupto, se arrependa, crê em Cristo. E nós, nesse processo que já estamos aqui nesse caminho, vamos falhar vez ou outra e precisamos voltar para Cristo, sempre. Amém. Então, o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pastor Bruno, pastor
Ainda não, Nelson mas- ainda não. Nelson Quase. Monteiro, pastor Wellington. Quase. Agradecer a esse canal, Visão Patriota, né, por essa oportunidade. E dizer que nós precisamos da sua oração. Ore pela Ecoprime, ore por esse ministério, que é um ministério, é uma missão. Amém. Isso mesmo. Ore pela minha esposa, Andressa, que é a diretora lá da Ecoprime, né, a fundadora da Ecoprime. Ore pela minha família, tá certo? E vai ser um prazer ver alguns de vocês comentando aqui embaixo no vídeo e ao mesmo tempo me seguindo lá no Instagram, @GabrielCBO. Segue também a Escola Ecoprime, @Escola Ecoprime. Tem um canal do YouTube Casamento Abundante, tem um canal do YouTube Escola Ecoprime, Ecoprime com 2 Cs, tá bom? Porque se você botar um C só... Já está tudo aqui já. Pronto, vai deixar o link aqui na Já descrição. está aqui, não. Ótimo. Está aqui no vídeo. Ah, então Ô, O link Bruno, também está na né? descrição. Assim Escola como eu Ecoprime fiz com uma 2 antes- Cs, viu, Bruninho? Viu, É. Nelson? Assim como eu disse que não compraria na Burger King, é o seguinte, você que está nos vendo agora, se você tiver um filho, coloque para estudar lá. Verdade. Porque, meu amigo, são instituições assim, Que a gente que precisa. guiam para a luz, que transformam a sociedade de verdade. Verdade. Porque só Cristo, ele entra no coração das pessoas. E eu quero, porque meu filho é na escola convencional, minha filha, né? Meu filho também vai estudar. Então a gente quer longe dessas ideologias. Estude lá. Estude lá, dê uma pesquisada que vocês não vão se arrepender, não. Muito bom. Pessoal, também o site da Ecoprime também está tudo aqui na nossa descrição. Bom, eu vou encerrar. Eu quero encerrar com uma pequena palavra para que nós possamos ter um desfecho aqui, se os amigos me permitirem. Uma coisa importante que nós temos que dizer é o seguinte: nenhum cristão conservador de direita é homofóbico ou transfóbico. Na verdade, homofobia ou transfobia significa aversão, medo, pavor, ódio pela figura homossexual. Ninguém tem isso. Aqueles que assim o têm e assim o fazem, nós cristãos conservadores, nós dizemos o seguinte: devem ser presos e devem ser punidos pela lei. Porque não é porque uma pessoa é homossexual ou transexual que ela deve ser tratada com hostilidade ou violência. Nós acreditamos que o indivíduo é importante e que ele precisa ter a sua vida e o seu bem-estar preservado na nossa sociedade. Agora, o que nós estamos tentando defender aqui é que existe um livro chamado Bíblia Sagrada, o que até eu sei, pela nossa Constituição Federal e pela lei que nós estamos aqui, abaixo dela, esse livro ainda não é ilegal no Brasil. E por ele não ser ilegal, um grupo de pessoas, quase que 87% da nossa população, acredita que a Bíblia Sagrada é um livro que deve ser guia de conduta e prática para a vida social daquele indivíduo. O que nós estamos tentando defender é que esse livro, ainda legal nesse país, ele tem pessoas e instituições que o seguem. Por isso que se a homossexualidade, como qualquer outra prática naquele livro, se diz que é pecado, nós iremos chamar de pecado. Mas chamar de pecado é diferente de ter aversão, medo ou ter vontade de agredir alguém. Ninguém quer agredir ninguém. Ninguém quer o mal de ninguém. E um cristão verdadeiro, né? Exatamente. O cristão, ele só quer seguir legalmente a palavra de Deus. A Bíblia, assim como o budista segue o livro dele, assim como o espírita segue o livro dele, assim como qualquer outro segue o seu livro. Os cristãos seguem a Bíblia. Então, enquanto a Bíblia, no Brasil, for um livro legal, nós estaremos defendendo um contexto familiar de acordo com a Bíblia, que para nós não é somente um livro, é a palavra E quando não do for nosso legal, Deus. A gente vai defender Não, também. vai- Agora sim, Exatamente, agora calma, eu coloquei aqui. Botou fogo de Vocês novo. estão esquecendo que pensamento. eles estão esquecendo que a Se conclusão. foi legal, a gente vai defender. Calma, Deixa rapaz. ele molhar o bico, deixa ele molhar o Poxa bico. vida. Vai, pastor, vai. Tá escrito aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi proposital. É verdade. Eu tava levando para esse caminho, mas eles não sabem deixar a conclusão só conosco. Eles têm que concluir. Vamos recomeçar o podcast. Escuta só. Vai ser outro podcast, né? Escuta só. Enquanto a Bíblia for legal, nós iremos continuar defendendo legalmente o direito de seguir a palavra de Deus. E no dia que ela for ilegal, todos nós seremos fora da lei, porque nós somos cristãos. Então esse é o direito que nós queremos. Nós amamos as pessoas, amamos os homossexuais, nós não queremos o mal de ninguém, mas acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Você estava hoje no Visão Patriota, lembra de fazer um pix pra gente, está aqui embaixo, lembra de seguir as nossas redes sociais. Nos ajude a chegar em outros lugares, a falar com mais pessoas e, por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E digo mais, hein? Talvez, quem sabe, a gente traz aqui ao vivo pastor Jorge Linhares aqui
e Ecoprime de novo, para a gente Olha aí. falar de novo sobre esse assunto, quem sabe? Então, pensem sobre isso. Muito obrigado. Deus Obrigado abençoe pela todos sua vocês. presença. Deus abençoe. Até a próxima.